Olá a todos e todas, boa noite a todos vocês. Começo a nossa live de hoje, que na verdade era para ter acontecido na semana passada, na quarta-feira, mas por problemas técnicos a gente precisou reagendar para a data de hoje. Agradeço vocês pela compreensão e me desculpo, apesar de ser coisas que a gente realmente não tem controle. Quem não acompanhou semana passada, começa explicando também que estou de óculos porque acabei contraindo aí uma conjuntivite. Agora já está praticamente resolvida, já está bem melhor, mas vou poupar vocês aí de ver meu olhinho vermelho e por isso vou fazer a live hoje de óculos. Também aproveito que a gente vai estar fazendo hoje só pelo Insta, mas depois eu disponibilizo lá no nosso canal do YouTube, porque realmente por problemas técnicos a gente está com dificuldades aí de fazer gravação e as gravações em dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, por segurança a gente faz aqui e depois eu mando para lá também, salvo lá, e aí quem quiser assistir por lá vai ter essa oportunidade, tá bom? Quero agradecer a presença de todos. Boa noite a quem está chegando. Vou aguardar a nossa convidada de hoje, que daqui a pouco está entrando também. Porque hoje o tema é importante, né? Essa live ela fecha o nosso ano. Ela vem com uma participação mais que especial de uma psicóloga, a Daniele Bembon, que trabalha com crianças, que trabalha com esse aspecto da inteligência emocional, que é muito importante nos dias de hoje, cada vez mais, tanto para a criança quanto para o adulto. E a gente está aqui aguardando aqui só a Dani chegar para a gente começar a falar sobre a educação dos filhos dentro desse contexto. Deixa eu só verificar se tá tudo ok. Hoje vai direitinho. Bom, enquanto isso, quero também aproveitar para desejar para todos aí uma entrada em 2022 com muita esperança, com muita alegria, porque acho que só de estarmos vivos, né, a gente já precisa agradecer e tem o que comemorar e que o próximo ano seja muito melhor, com muito mais saúde e com muito mais realizações do que esses outros, né? A gente conseguiu fazer devido a todas as situações aí que a pandemia nos trouxe. Vamos ver aqui se a Dani consegue entrar. Oi, Dani. Boa noite, que bom te ver. Depois daquele susto Boa tecnológico da última, né? noite. É bom te ver por aqui. Estava aqui dizendo, né? Aproveitando já, Nem começando, faz. iniciando já, desejando tudo de bom, já que a gente em breve entra em 2022, porque esse ano não foi um ano fácil, né? Creio que a sua agenda tenha ficado mais lotada esse ano, né? Não mesmo. Foi bem. Sim, sim. A gente agora também está na expectativa do retorno das aulas, né? Provavelmente também tenha bastante encaminhamento por conta do emocional mesmo das crianças, né? Que ficaram tanto tempo afastadas aí da escola e com certeza pais precisarão do nosso apoio agora também. Dani, Tá me ouvindo? tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo? Dani? A gente depender da tecnologia hoje está difícil, viu? Eu dei uma mudada aqui na minha rede, vamos ver se agora vai também. Melhorou? Obrigada, Evelyn. Acho que agora foi. Dani? Voltou, né?
Vocês já estão ouvindo a gente bem aí? Agora acho que sim. Pode continuar aí, Dani. Voltou? Tudo bem? Eu estou te ouvindo. Oi, estão me Voltou. ouvindo? Voltou? Ah, beleza. Então, estava comentando, né, do retorno da escola, provavelmente os profissionais, os pais, né, e as crianças vão precisar desse apoio psicológico agora, porque Acho que agora travou de novo, Dani. Reconectar. Gente, infelizmente esses contratempos são inevitáveis, né? Estão fora do nosso alcance, a Dani daqui a pouco se reconecta aí. A gente tem contado com a internet cada vez menos qualitativa, né? Eu tenho reclamado por conta disso. Tô vendo que você voltou, Dani. Manda o convite de novo que eu já te aceito, para a gente continuar com esse assunto aqui que é mais que importante. Às vezes reiniciar faz toda a diferença. Isso, agora foi. Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? sim, Todo mundo está sim, ouvindo e nos vendo bem? Porque aí a gente às vezes precisa do parâmetro de fora, né? é, Na verdade, você estava falando sobre a questão da importância, né, de buscar ajuda nesse período, né? Eu encaminhei já muitos pais para psicólogos, porque realmente a gente precisa de buscar ajuda, porque nem tudo dá para fazer sozinho. Nessa pandemia, muitos pais não souberam lidar com seus filhos, muitos filhos não souberam lidar com a falta de atividades da escola, dos amiguinhos. Então, sim, são coisas que a gente vai ter que aí estruturar para muito tempo, né? Vai ter que reestruturar várias crianças e também adultos para a vida em sociedade, para a volta pós-pandêmica, para sim, uma normalidade, né, gradativamente, né? E aí eu estava dizendo que você tem aí esse trabalho que você já faz, que hoje tem até, não que antes não tivesse, né? Sempre foi importante o trabalho de um psicólogo para vários problemas que são criados na infância, por isso que a gente está fazendo essa live hoje para falar sobre como ajudar o seu filho a crescer qualitativamente, né? Mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, além de fisicamente saudável. Porque muitos dos problemas que eu acredito que você tem atendido, apesar de você atender crianças, acredito que você também atenda adultos, né? Ou já tem tenha sim, percebido que muitos adultos trazem problemas que começaram na infância, né? com certeza, Beth. E o que a gente vê com maior frequência também é o quanto a falta de estrutura emocional dos pais afeta os filhos, né? Refletindo sim na vida adulta, mas já desde a infância, em como dificulta, quando os pais não têm essa estrutura emocional, dificulta ensinar os filhos a lidar com as emoções e com os sentimentos. Sim. Até porque eles ainda estão aprendendo a identificar esses sentimentos, essas emoções, e precisam dos pais nesse momento, né? Que os pais tenham essa estrutura, essa calma, essa paciência, esse olhar para poder ajudá-los e orientá-los, né? Então esse é o papel mais difícil, eu digo, de nós como pais, né? E claro, sempre na questão de buscar mesmo uma ajuda quando sente essa necessidade, né? E que tudo bem não saber, porque a gente não sabe mesmo, né? A gente vem de uma criação onde isso não era colocado muito em evidência, né? O sentimento da criança ou dos próprios pais.
Era tudo ali a ferro e fogo, e você tinha que abaixar a cabeça e obedecer, e muitas vezes, né, até com castigos e tudo mais. E hoje a gente vê muitos estudos falando ao contrário, né, que na verdade isso só prejudica cada vez mais. Então, só que os pais, eles também não têm esse conhecimento, né, eles lidam com a maneira como eles aprenderam, como eles, né, aprenderam dos pais ou dos educadores com quem, né, cresceram. Então, a gente precisa hoje se atualizar, vamos dizer assim, enquanto pais, para poder conseguir dar uma educação de qualidade, como você falou, não só com relação à questão de saúde, né, mas no emocional como um todo, comportamento e tudo mais. Na verdade, a gente tem, a gente está numa geração bem diferente, né? O legal é que a Dani, ela não é apenas uma profissional, ela também é mãe, ela também passa pelas experiências de muitas coisas que ela lida ali com os pais das crianças que vêm procurar ou as crianças que vêm fazer tratamento. Assim como eu também sou mãe. Então, a gente divide aqui com vocês uma experiência múltipla, né? A parte teórica, a parte de estudos, de pesquisas e de coisas que a gente na área vai estudando e vai buscando, mas também experiências que a gente vive no dia a dia, né? E é bem isso que você falou. As pessoas, a geração antiga, né, os nossos pais e os atuais, não tiveram muitas vezes essa educação, né? Então tá tudo bem não saber, tá tudo bem não ser da maneira que deveria ser, mas é importante buscar, é importante ir atrás de ajuda, pedir uma orientação de um psicólogo, pedir uma orientação de um psicopedagogo. É tudo um conjunto. Por quê? Porque a criança, ela precisa de um pai preparado, mas o pai também precisa se cuidar. Eu sei que é Sim, engraçado porque eu geralmente quando eu encaminho alguma criança para o psicólogo, eu acompanho e eu mantenho contato com essa profissional para saber como é que está, se ela tem alguma indicação, alguma contraindicação, o que ela vai me indicando ali com aquela criança. E aí, boa noite, Douglas. E aí, o que que acontece? Geralmente, eu faço esse acompanhamento durante o processo. E muitos profissionais me falam, olha, a criança até precisa de ajuda, eu estou aqui ajudando, mas quem precisa mesmo de ajuda são os pais, né? E não no sentido ruim, no exatamente. sentido pejorativo da coisa. É no sentido de realmente saber lidar com aquela criança, não prejudicar, porque às vezes o pai, sem querer, ele prejudica. Claro, sempre com a melhor das intenções. Eu costumo dizer que não tem culpa, né? A intenção existe, o pai quer ajudar, nem o pai quer o mal do seu filho. Mas muitas Sim. vezes você vai trazendo o que ele tem na bagagem e só vai jogando na criança. E aí chega lá no consultório da Dani para fazer ali vários trabalhos, né, Dani? Para trabalhar várias questões. O assunto de hoje é justamente esse, né? Como educar o filho para a vida, como educar o filho de uma forma completa. A gente tem que se preocupar com a alimentação, a gente tem que se preocupar em dar roupa, a gente tem que se preocupar em levar para a escola, com a educação, uma boa escola e tudo mais, e também com a saúde emocional e psicológica dos nossos filhos. E aí, o que, que a gente pode fazer nesse sentido, né? A gente tem aí, como você mesmo bem citou, muitos pais que não sabem lidar com seus filhos. E a partir daí, eles trazem aquilo que eles aprenderam para os seus filhos, que são de uma outra geração, de uma outra forma de ver a vida, de pensar e de interpretar. Hoje, como você disse, a gente tem estudos que mostram que algumas atitudes são mais negativas do que positivas, que algumas ações atrapalham mais do que ajudam e que ter essa inteligência emocional ao lidar com os filhos é primordial para que ele cresça saudável, não é isso? Com certeza, Beth. E até pegando o gancho que você está dizendo, a gente vê muito pai responsável, pais, né, em geral, alegando assim, né, eu apanhei e não morri, né, tô aqui forte Mas assim, será que está realmente estruturado emocionalmente, né? O quanto que vem de insegurança por trás disso, né? Dessa, dessa postura assim autoritária, né? O quanto que realmente esse adulto está preparado mesmo para lidar com as suas emoções, né? Porque
tudo bem, antigamente essa era a maneira como se achava correto, como se aprendia, e tudo bem, como você falou, nenhum pai erra porque quer, ninguém, né? Os pais estão. A gente também está testando, não é? Enquanto pais. A gente faz o que a gente acha que está certo, como a gente acha que precisa fazer e que está correto. Mas hoje a gente tem outros recursos, né, que a gente pode usar e que seriam mais adequados, porque você consegue criar mesmo uma autonomia emocional na criança para que ela futuramente, né, quando ela vira a ser pai ou um adulto mesmo, independente de ter filhos ou não, conseguir lidar com as dificuldades da vida, né? Porque isso é inevitável. Todo mundo se frustra, todo mundo tem, né, momentos que precisa lidar com situações que não são tão confortáveis e essa estrutura emocional vem da infância mesmo, vem dessa base que a gente, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto professores, educadores, ajuda a criar, né? Mas, em primeiro lugar, claro que somos pais. São os pais. Você falou aí várias coisas importantes, né? A primeira delas é essa questão de que, eu apanhei e não morri, né? Essa frase eu ouço muito dos pais, né? Mas assim, o que acontece? Eles foram criados por outros pais que também não tinham nem inteligência emocional e nem conhecimento, né? Eu acredito que você é muito parecido comigo, a gente tem uma idade próxima. Meus pais não podiam nem respirar. Quando adulto conversava, não podia estar perto. Então era uma educação muito distante. Os pais nem sabiam o que eu sentia, o que eu não sentia, né? Qual era a minha opinião, o que eu achava, qual era a minha preferência. Não tinha esse cuidado. Hoje a gente tem uma visão um pouco mais próxima dos filhos, a gente brinca, a gente faz carinho, a gente fica mais próximo. Principalmente quando eles são menores, quando eles crescem, fica mais difícil tudo isso, até por conta deles mesmos. Mas a gente conhece um pouco mais, a gente deixa eles opinarem, dizerem o que pensam, dentro do possível, né? Acata ali o que dá para acatar, mas é uma geração totalmente diferente. E a gente tem aí muitos pais que querem usar o que tiveram para os seus filhos. E a sua pergunta, ela é muito pertinente. Eles dizem que não morreu, mas quantos sonhos morreram, quantas ações, quantas reações, quantas crenças, quantos valores, quantas criatividades e muitas outras coisas não morreram com essa forma de educação, né? Quantas coisas que a criança poderia ser, que esse adulto hoje, que foi uma criança ontem, poderia ser e não é, né? Quantos adultos inseguros, quantos adultos que levam para sua relação problemas que têm com seus pais e fazem a pessoa que está vivendo a relação sofrer por coisa que nem ela tem noção do que acontece, né? Quantas pessoas são infelizes porque acabam se interessando por pessoas que têm características que fazia mal que os pais tinham. Porque eu costumo dizer, né? Não existe manual de instruções, né? O filho não tem Não. manual de instrução dizendo para o pai o que ele tem que fazer. O que você falou, a gente vai experimentando, vai testando, mas sempre ouvir alguém mais experiente ou algum profissional, alguém que está ali trabalhando, observando e tudo mais, é uma forma de ajudar. Porque é o que você falou, a gente está construindo a base dessas crianças. E hoje a gente sabe que a forma como ela interpreta, e não é só a ação, né? Às vezes, eu só dei um grito. Mas esse grito para ela soou ofensivo. Eu esqueci ela na escola. Uma coisa que às vezes acontece, eu vejo as crianças ficam muito tristes. Minha mãe não vem, não Sim. lembra de mim. Eu só esqueci na escola. Para o adulto é uma coisa simples, né? Eu esqueci, me perdi lá com um monte de coisa que eu tinha para fazer e não fui buscar. Para a criança é uma Perdi a hora. dono, eu não sou importante, meu pai não liga para mim. Então, as Exato. pessoas não entendem a importância e o peso que existe numa fala, numa ação, numa atuação, num sim, num não. E não é dizer sim, né? Existem algumas teorias que eu olho e falo, gente, foi criada por alguém que não é mãe e que não tem nada a ver com a área, né? Você não pode dizer Sim. não, você só tem que dizer sim, né? Umas formas de ver a educação, eu acho muito pobre, porque olha de uma forma muito minimalista, né? Sem olhar por todos os ângulos, né? Olha ali por aquele viés e tá tudo certo.
a educação da criança, ela é muito mais que isso, né? A gente precisa ensinar a Sim, criança com a certeza. perder, a gente precisa ensinar a criança a ganhar, precisa ensinar a criança que nem sempre ela vai ter o que ela quer, que quando for possível ela vai ter, que ela tem que se esforçar para merecer, porque são bases para uma vida adulta mais saudável. Ela vai aprender a lidar com a perda, com a emoção negativa, com a emoção positiva, com a frustração. Tudo isso faz Uhum. parte do ser humano, né? Quisera nós poder fazer tudo do jeito que a gente quer, viver tudo da maneira que a gente gosta e só ter coisas boas para vivenciar. A gente sabe que na realidade Foi. a gente lida muito mais com coisas ruins do que coisas boas, muito mais com pessoas Uhum. difíceis do que pessoas boas. Então, pessoas fáceis, né? Uma vez um pai falou para mim, já tinha mudado a criança de por três escolas diferentes, né? Passado por três escolas diferentes. E queria mudar de novo porque a criança não estava se adaptando. E aí eu falei pro pai, o senhor pode até mudar, mas será que ela não precisa aprender a lidar com as pessoas, as crianças, os colegas, os professores que não são tão fáceis? O senhor vai ficar mudando. É, às vezes a questão não é a escola, né? É, exatamente. Exatamente, é como ela estava interpretando tudo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim e eu sou o patinho feio, que é um processo natural, né, da iniciação na escola nova, a fase de fazer Sim. amizade, né, e tudo mais. Só que eu falei pro pai, ela nunca vai completar esse ciclo, ela nunca vai aprender, né? Por quê? Porque ela está sempre tendo a oportunidade de mudar. E até quando? E quando não tiver mais nenhuma prova? Uhum. Né? E se não achar nenhuma que ela se dê bem com todo mundo? Porque é difícil, são diferentes pessoas juntas no Uhum. espaço, né? Então, é essa visão. Né? Eu tinha uma mãe que ela, todo ano, ela queria que a filha ganhasse o Miss Caipirinha. Sabe aquele concursozinho de festa junina? Uhum. Ela fazia das tripas coração, comprava os votos, dava para a família inteira, para os amigos e tudo mais, e ficava esperando chegar o último dia para ver quem estava em segundo lugar ali ou quem estava em primeiro lugar, quanto tinha para bater para a criança ganhar. E aí eu conversei com ela, falei assim: a senhora acha isso positivo na educação dela? Não, mas é porque ela gosta, ela vai ficar feliz. Tudo bem, mas ela precisa dar oportunidade para outras crianças ganharem. E ela precisa fazer Uhum. um esforcinho dela e ver a vitória vindo desse esforço dela. E ao mesmo tempo ela precisa entender que nem sempre ela vai conseguir ser a Miss Caipirinha, né? Porque a gente não ganha sempre. E você não vai estar sempre perto dela Sim. para poder pagar todos os convitinhos para poder ela ganhar. Ela precisa aprender a lidar com isso agora, porque depois de adulta é bem mais difícil, né, Dani? E que esforço que ela estava tendo ali para ganhar ou não, né? Para merecer esse prêmio, né? Porque a mãe comprava tudo e eu queria até voltar um pouquinho num comentário que você fez, Beth, que sobre às vezes a gente sai mesmo, né, do eixo, porque a gente também está aprendendo, como a gente estava falando, né? E às vezes a gente acaba mesmo gritando ou perdendo a paciência. Acho que isso é normal, né? Enquanto pais, às vezes a gente também não está num dia bom, né? E não é sempre que a gente consegue manter esse equilíbrio emocional nosso também. Sim. É, mas o que a gente pode fazer quando isso acontece? Que eu acho que é o mais importante, né, nesse momento. É você reconhecer o seu erro, né? Pedir desculpa para a criança, dizer que você errou, né? E quando você vai falar o não, como você estava falando isso, onde você não diz o não, só diz o sim e tal. Quando você vai dizer o não, você explicar para a criança o porquê do não, né? Não é não porque eu não quero, ou porque eu sou sua mãe, porque eu estou mandando. Não, não por causa disso, 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 vai te prejudicar nisso, nisso e naquilo. Só aí você já está, né, dando um entendimento para a criança do porquê que ela não pode. Então, a próxima vez que acontecer algo similar, ela vai entender mais rápido, né? Porque você já explicou o porquê desse não. E assim, e é lógico que isso vai ter que ser repetido milhões de vezes, né? Então não adianta, olha, eu já falei que não, por causa disso. Não, tem que ter a calma e a paciência todas as vezes de falar, né? De uma maneira que a criança entenda, que seja um linguajar, né, apropriado para a idade dela, e que assim, que tudo bem errar, porque daí quando ela erra, ela também se sente confortável de
do mesmo jeito que a criança, né? E do mesmo jeito que a gente erra, a criança erra, e a ideia é essa. Oi, tá me ouvindo? Cortou um pouco? Você deu uma travada aqui para mim, mas você está me ouvindo bem? Agora eu tô. Não, você trouxe também uma coisa muito importante que eu repito muito para os pais e até quando eu faço atendimento individual. Permita-se errar. Missão para a pessoa que se sente culpada, para a pessoa que se sente ali em falha. E entenda que, né, eu tenho para tudo na vida, né? Ele diz que não existe certo, não existe errado, existem as consequências, né? Então, assim, você falou uma coisa muito importante. A maior parte do tempo, bem, lidando com os nossos filhos da maneira mais sadia, educando realmente eles para a vida. Mas vai acontecer arrepender depois. Mas se isso acontecer, é o que você falou, pede desculpas, porque isso tem uma dupla importância. Eu me desculpo humildemente, porque quando a gente erra, a gente precisa assumir. E o exemplo, a criança aprende muito pelo exemplo. Você pede desculpas para ela, você está ensinando duas coisas para ela. Primeiro, que ela é importante e que você bem para que ela também errar. E como ela vai lidar quando ela errar? Quando ela errar, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai pedir desculpas e vai se redimir, vai melhorar. Fazer a mesma coisa quando precisar. Dani, você está me ouvindo? Eu acho que você também está com a internet um pouquinho lenta. Não sei se é aí ou se é aqui, mas para mim você está pausada. Tá me ouvindo bem? Ah, eu acho que a Dani caiu. Enquanto a Dani se reconecta, porque essas internets de hoje em dia estão difíceis, eu gostaria de estar sempre procurando ser o melhor que a gente puder. E enquanto isso, a gente pede desculpa, a gente corrige, a gente se redime, a gente mostra que isso é perfeitamente natural, nós somos seres humanos, a gente não pode esquecer disso. Existe muita cobrança hoje em dia, né, Dani? Existe muita autocobrança. Tem pessoas que vão buscar ajuda serem imperfeitas e sofrem com isso, porque por mais que a gente busque, a gente nunca vai ser perfeito, né? Isso, tá falhando um pouquinho aqui, eu não sei se é a minha conexão, vamos ver se eu conseguir pegar tudo. Vendo aqui, eu tô vendo você um pouquinho desfocada, mas Agora, estou te ouvindo. é, tá. Então, a gente estava falando sobre essa cobrança, né, e a questão de quanto é normal a gente errar também, né? Dani, acho que travou de novo você aqui. Mas até para... Tá me ouvindo? Agora sim, tinha travado, mas agora voltou. E essa questão de dar segurança mesmo para a criança, para que ela também se
Dani, tá me ouvindo? Oi, travou um pouquinho, mas agora voltou. Oi, tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Agora, não, a gente precisa entender que não podemos exigir demais nem da gente e nem das crianças. A gente tenta acertar ao máximo, mas se errar, Uhum. recomeça, pede desculpas. É uma ação de exemplificação do como a gente deve conduzir numa situação dessa, né? Pede desculpa e se redimir com a criança e fala o que não vai fazer mais e procura ser o melhor, porque realmente pai, eu falo pai, mas aqui cabe pai, mãe, é o responsável. Ele quer se mostrar uma pessoa forte, mas a ser forte, eu não posso chorar, né? Principalmente menina, eu não posso chorar que é errado, eu não posso ser sensível porque é errado. Na verdade, são pesos e crenças que foram criadas por uma educação que não tinha essa consciência ou que tinha uma visão muito deturpada do que era certo. E aí, não quer passar que eu me arrependo. E é justamente o contrário. A criança precisa entender que o herói dela também tem seus momentos de fraqueza e que tá tudo bem. Assim, para quando ela também tiver o seu momento de fraqueza, ela falar: meu pai também tem, minha mãe também tem, e ela levanta, ela dá a volta por cima. É o exemplo positivo que eu acabei de dar. Para E não todas as. só isso, né? Ai, desculpa, Beth. Não, imagina. E não só a questão do exemplo, mas acho que também a questão da criança se a mãe fica brava, fica nervosa, nossa, o que que eu fiz? E muitas vezes a criança não fez nada, Sua internet, acho que né? não. Acabou Agora, perdendo a paciência. Oi, tá deu conseguindo me uma. ouvir? Voltou aqui para mim. Então, Na verdade. e isso, né, também. Sim, é importante. Isso que você falou acontece até com adultos, né? Às vezes, numa relação, Sim, o companheiro, a companheira fica meio estranha, fica quietinho. O que que eu fiz? O que será que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? É uma coisa natural. Com adulto, imagina com criança, né? Ela acaba levando para ela a culpa. Então, eles acabam levando uma culpa que não é deles, eles acabam trazendo muito peso para uma relação que poderia ser muito mais leve. Tem criança que acredita que é responsável pela separação dos pais, né? Eu acredito que você encontre muito isso no consultório. E essa sim. conversa, essa relação aberta, ela é muito importante por relação, né? Fala o que você sente, fala o que você acha, fala o que você pensa, porque ninguém tem bolinha de cristal. Que o pai está com problema no trabalho, ou que a mãe está com problema em casa, ela vai atribuir a ela e pronto. O adulto ainda é um pouco mais maduro ainda pensa, né? A criança não tem essa maturidade. E foi até uma coisa que você falou na sua outra fala que eu achei bem importante. Contar um pouco da sua história, das suas dificuldades, tudo isso aproxima, né? E explicar o porquê das coisas, né? O que você falou, não é Uhum. simplesmente dar uma ordem. Vai fazer porque eu estou mandando, vai fazer porque é assim. Não, vai insistindo, porque a criança não tem maturidade para compreender, mas ela vai associando
as suas reações a determinados comportamentos ou a determinadas situações e vai agindo inteligentemente em relação a isso. Então, uma relação onde exista conversa é muito positiva, né? Com certeza, Beth. Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Porque nós também não crescemos dessa forma, né? Estamos aprendendo a lidar com as emoções. Muitos adultos ainda estão, né, reconhecendo a própria maneira de agir mesmo com relação a algumas atitudes, algumas situações que a gente... Então é um aprendizado, mas assim, quanto mais você conseguir se colocar no lugar da criança e tentar entender o que ela está sentindo, mais fácil fica de você ensinar e cobrar é claro que é um exercício e não é fácil, né? Não é sempre que você consegue, porque você tem os seus sentimentos também, como a gente estava falando. A gente tem uma maturidade diferente, né? A criança ainda não identifica, né, o sentimento, ela nem sabe o que ela está sentindo. Ela sabe que tem alguma coisa incomodando, mas ela não sabe o que é, né? E aí ela grita para extravasar, ou se joga no chão, ou é uma maneira dela liberar aquilo. Não é que ela está fazendo birra porque ela quer que a mãe passe vergonha. Ela realmente não sabe o que está acontecendo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, exercitar mesmo, tentar identificar o que será que ela está sentindo, mas por que ela está passando por isso nesse momento? O que aconteceu? Às vezes a criança está com fome, né? Não dormiu direito. Tudo isso a gente tem que a Dani, gente tem que levar em conta essas situações, porque isso Dani. é suas emoções, está sentindo. Então é natural que a criança reaja dessa maneira, né? Se a gente tem essa dificuldade, quando está com fome, fica irritado, quando está com sono, né, não quer conversar, quer ir para casa, quer descansar, mas a criança não consegue entender ainda, né? Ela ainda está em transformação, ainda está em evolução, em aprendizado. Então, esse exercício tem que ser diário mesmo. Tentar se colocar no lugar da criança, entender por que ela está agindo dessa forma e legitimar mesmo esse sentimento, né? Dar valor para ele. Isso que é a maneira, né, que eu oriento sempre. Ficou muito difícil para todo mundo manter uma rotina, porque quando se tem o horário da escola fica mais fácil. Mas a rotina ela é primordial também para a criança, para ela saber o que ela vai fazer, quais são os horários, né, as obrigações, em que momento ela vai ter a mãe ali disponível para ela, nem que sejam uns 15 minutinhos, tem que ter essa disponibilidade, né? Então, tudo isso ajuda na questão emocional da criança. É, A gente tem que levar em conta. na verdade, desculpa, acabei cortando um pedaço da Não, sua imagina. fala, mas assim, é bem o que você disse. No canal do aluno, eu fiz várias postagens sobre a rotina, né? A importância de manter a rotina. No canal do YouTube, eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque realmente qualquer criança que não tenha rotina tem um pouco mais de dificuldade de lidar com tudo isso, né? E na pandemia, isso era de grande importância. Hoje, como psicopedagoga, um dos trabalhos que eu menos faço, mas o que eu considero mais importante é a orientação aos pais. Que é uma coisa que eu acredito que você também faça ali, ainda que quando está atendendo a criança, né? Por quê? Porque é o que você falou. O pai, às vezes, não sabe como lidar, não sabe o peso que determinadas ações têm. Então, como psicopedagoga, também está ali nas minhas atribuições, orientação de pais, né? Eu faço isso muito com as minhas turmas, informalmente, mas são poucos pais que vêm procurar ajuda. A grande maioria vai no que eles acham. E é onde a gente tem aí várias crianças crescendo com problemas emocionais.
Eu fiz o livro com esse intuito também, né? De ajudar esses pais que tivessem ali interesse em ajudar os seus filhos. Não apenas na Uhum. escola, mas nessa questão da educação, da vida, porque é o que você falou. A gente é um exercício, tanto que eu coloquei no livro, né? É um livro de cabeceira. Você não lê ele e esquece, como a gente faz com os outros livros. Você tem que reler de vez em quando. Porque a gente esquece, né? A gente, como mãe, a gente passa muito isso, né? Fala, meu, eu ensino isso para os outros e às vezes eu esqueço de fazer isso aqui em casa também. Que dá força para aquele ditado, né? Que em casa de ferreiro, espeta de pau, né? É, A gente tem que ter um trabalho consciente. É realmente um esforço consciente para se colocar no lugar da criança, não deixar o seu nervosismo, o seu estresse do dia, a sua irritação com outras coisas, com o marido, com o chefe, afetar a sua interpretação e a sua avaliação do que está acontecendo com a criança. Que é o que você falou. A criança não sabe se expressar. Ela não sabe como conseguir o que ela quer. E às vezes vai numa birra, às vezes vai numa malcriação, às vezes vai num comportamento totalmente inadequado para a idade. Então é importante ter esse olhar empático de entender o que a criança. Eu acho que você está congelado aqui para mim de novo. Você está me ouvindo bem? tô, agora tô. E realmente lidar da melhor maneira. Eu acredito que você também faça orientação para pais, né? Ou você só atende as crianças em especial? E só orienta os pais, Não, não. crianças que estão passando com você? Você congelou de Junto novo. com os pais, né? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? O Agora trabalho, bem. na verdade, ele acaba sendo em conjunto com os pais. Eu costumo falar que, assim, não adianta eles trazerem a criança para o consultório, eu orientar e trabalhar o emocional da criança e em casa ficar igual. Não vai dar resultado, né? Então, é feito, assim, uma orientação, na verdade, sempre tem de 2 a 3 consultas antes de conhecer a criança com os pais. Conforme vão passando algumas sessões, a gente remarca com os pais para saber como está em casa, né? O que mudou, o que não mudou. E também para orientá-los, ouvi-los, né? Ouvir as angústias também, porque, nossa, eu estou tentando, não estou conseguindo. E aí, muitas vezes, tem a questão de encaminhá-los também, né, para o acompanhamento psicológico com outro profissional. Mas também é feito um trabalho, às vezes vem pais que vêm só para orientação mesmo, sem atendimento para criança, e a gente faz também, né? É claro que o ideal é você conseguir ter esse olhar, né, direto com a criança também. Mas acontece, principalmente com crianças muito novas, menores de 4 anos, por exemplo, é, eu particularmente tenho uma certa dificuldade em atender porque a criança ainda está em formação de personalidade, né? Então é feito mais uma orientação mesmo para os pais, quando são muito pequenininhos. Assim. Aí acima de 4 anos já vem já tendo a criança mesmo. Da dinâmica dessa criança, tá acabando. Dani, acho que para mim aqui tá congelado. Oi. Agora eu tô te Ah, vendo, acho que voltou, agora né? voltou. Então, mesmo quando a criança é mais nova, pelo menos umas 2 sessões eu gosto de ver a criança, como que ela é ali brincando, seja com os pais ou não, né? Mas acontece, mas o que eu vejo Dani, muito também é aquilo que a gente já havia falado, né? Muitas vezes é mais uma orientação com relação à rotina. E é isso, mais uma orientação mesmo. Mas acontece sim, Beth, as duas coisas. sim, é que na verdade uma coisa depende da outra, né? Não adianta você fazer todo um Sim. trabalho aí se não houver uma continuidade ou uma compreensão ou pelo menos uma
participação, né? Uma cooperação de quem está em casa. É o mesmo que acontece na escola, né? Eu preciso que os pais ajudem, porque senão o que eu faço na escola fica só na escola e acaba se perdendo. É como, por exemplo, o desfraude, né? A criança, quando entra na escola e o professor começa a desfraudar, se chega em casa, o pai coloca uma fralda, acabou com o trabalho. Uma coisa que duraria 2 semanas vira 3 meses, 6 meses, e acaba que a Sim. criança não tem uma única fala, né? É uma coisa que também eu acredito que aconteça muito e que você provavelmente atenda bastante. Pais que se separam. É Sim. muito complicado, porque o pai fala coisa, a mãe fala outra coisa, e essa falta de uma fala unificada, né? Isso acho que é até pauta para uma outra, né? Filhos de pais separados. Mas isso também acontece em pais casados, né? De o filho Sim. querer. Eu dizia que não, ia lá pedir para o pai dizia que sim, né? Meu pai deixa, então eu vou pedir para ele. Isso é uma Uhum. coisa péssima. Tem que ter uma única fala. Primeiro que ensina eles a serem malandrinhos desde cedo, né? Já sei para quem eu vou pedir, já sei a ação de uma pessoa com uma boa índole, com um bom comportamento. E fora tudo isso, dificulta também essa. Tô te ouvindo. Tanto moral quanto psicológica, neurológica e afetiva, né, emocional, eu acho que fica muito prejudicado, né? Tá me ouvindo? Tá É, me que ouvindo bem? agora voltou, acho. Agora voltou. Eu não ouvi a sua última frase, porque travou. Não, eu estava dizendo que assim, eu não sei se na sua visão você tem a mesma visão que eu, mas eu acredito que isso é muito prejudicial para a formação da criança. Tanto os Ah, sim, pais que juntos, né, cada um dizendo uma coisa, e principalmente os separados, que é mais comum, né? Ter dois tipos sim, de forma de dizer, um deixa, o outro não, um autoriza, o outro não. E essa coisa toda acho que atrapalha esse crescimento, esse desenvolvimento da criança, né? com certeza. E isso acontece muito mesmo. E muitas vezes no casal que se separa, que a gente vê é mais comum do que quando são um casal mesmo, né? Que muitas vezes isso é usado uma forma de provocar, né, o ex-parceiro. Né, a criança fica nesse meio, né? Então, sua mãe não deixou, mas eu vou deixar, que você pode, né? E o emocional dessa criança como fica, né? Realmente é bem complicado. É uma bola de. Eu é, geralmente vem um, né, dos pais procurar o atendimento e quando eu acho necessário eu solicito a presença, né, do pai que não mora junto ou da mãe, né, seja dependente de quem está com a guarda, para fazer essa orientação. Se eu acho necessário, eu solicito sim, porque, né, se começa a afetar o emocional da criança, a gente tem que intervir. É claro que a gente tem que ter aí um bom senso e pensar na pessoa que veio procurar, né, se ela quer respeitar o alcance dela, e se não te chamar, sim, né, o outro pai ou a mãe que não tem a guarda, né, e que pega para fazer as visitas. Então, muitas vezes acontece sim. E a gente vê o quanto isso afeta mesmo o emocional das crianças, não só por essa questão de cada casa ter a sua regra, mas dela ficar meio perdida mesmo, né?
de como fazer, e eu não quero ir lá porque lá eu não posso fazer, aqui eu posso, né? Lá eu como tal coisa que não tem. É Então bem isso. é bem complicado. Na verdade, acho que isso é tema até para uma outra live, né? Falar Sim, de sim, filhos de pais separados que acabam virando uma bolinha de ping-pong. Como você bem sim. disse, às vezes uma forma de atingir a outra parte, que também é péssimo, porque se Sim. ignora totalmente a existência da criança, a importância do que está sendo decidido ou feito para aquela criança. Hum. Então, é realmente muito preocupante. Então, acho que fica até como um tema para uma próxima live. Mas hoje é um tema amplo, mas o mais importante, eu acho que a gente está já nos minutinhos finais, é a gente deixar claro que ninguém nasce sabendo, é normal errar. O ideal é buscar ajuda de um profissional que possa lhe orientar da maneira mais adequada e olhar o filho de uma maneira empática, né? Olhar o filho pensando, se colocando no lugar dele. E você tem uma fala que eu achei excepcional, porque assim, é simples, mas profundamente verdadeira. É um trabalho cansativo. Não adianta achar que eu vou falar uma vez, uma mágica vai acontecer. Eu fiz uma live com a Catarina, que é deficiente visual, e eu achei legal uma fala dela, que ela fala, né? Toca os sininhos, né? Aquela coisa perfeita de conto de fadas está acontecendo, toca os sininhos. É, Fica... Não é assim, né? Toca os sininhos e de repente o seu filho faz tudo do jeitinho que você quer porque você falou para ele uma vez o que ele tinha que fazer. A criança ela não tem psicologicamente ainda condições de ter maturidade nas suas escolhas e nem nas suas ações. Então é o que eu falo para os pais, né? Ele não vai para a escola porque ele entende que isso é importante para quando ele for para o mercado de trabalho, para quando ele for viver em sociedade. Ele vai para a escola porque se meu pai, não, se eu não for para a escola, meu pai vai brigar. Se eu não for para a é, escola, minha mãe vai me deixar de castigo. Se eu não fizer o que eu preciso fazer, a minha mãe vai reclamar. Então, eles vão pelo motivo errado, entre aspas, uhum, mas eles fazem o que é certo, que é aprender no tempo certo as habilidades e as competências que ele precisa desenvolver na qualidade certa. Então, os pais são de extrema importância para toda a educação do filho. Na verdade, eu vi isso da minha terapeuta uma vez e achei excepcional. Os pais são sinônimo de vida para os filhos. Se o pai não dá atenção, se o pai não alimenta, se o pai não cuida, é como se eles sofressem, se eles sentissem o risco de morte. Eu vou morrer, porque, principalmente a criança uhum, menor. Quanto menor, mais profundo é isso, né? Por quê? Porque ele é sim, totalmente dependente do pai e da mãe. Então, se o pai deixa lá chorando 3 dias, né? Exagerando aqui, sendo esdrúxulo no uhum, exemplo, mas a criança se sente totalmente abandonada. E às vezes vira um adulto com uma carência excessiva que nem ele sabe. Foi de uma fase quando ele era criança que ele chorava, que o pai não estava nem aí, que a mãe não estava nem aí. Então, tudo isso o nosso cérebro vai interpretando, nosso coração vai interpretando e vai formando de ver a vida. Certezas, muitas vezes errôneas, mas que a falta de maturidade não permite fazer de outras formas. Então, uhum. o que eu gostaria de deixar, vou pedir para você também deixar aí alguma coisa, tá? Mas o que eu gostaria de deixar para os pais é isso. O filho não vem com manual de instrução. É um trabalho árduo, mas necessário. A habilidade desse momento da educação, da formação, é dos pais. O filho não pediu para vir ao mundo, então, a partir do momento que houve ali um desejo ou houve uma situação em que aconteceu o nascimento de uma criança como consequência dessa ação, a criança precisa de ser protegida, guardada, como diz a nossa legislação, né? Nosso ECA. Ela precisa de proteção, ela precisa de saúde e não tenha medo de buscar ajuda, de pedir ajuda, não é sinônimo de fraqueza, na verdade é sinônimo de força. Você quer oferecer o melhor para o seu filho. Então,
Esse é o apelo, né, dessa última live, né? Eduque seu filho entendendo que cada ação, um grito, um berro, um sim em exagero, um não na hora inadequada, tudo isso conta negativamente para a formação do seu filho. Aí eu vou deixar com você aí alguma frase para você finalizar sobre esse assunto e a gente marca aí para 2022 um outro momento para falar um pouco mais, porque olha, o assunto é longo aqui, viu? Com certeza. Eu acho que é bem isso que você falou, e só complementando, Beth, é a questão da culpa, né? Que a gente, os pais, é difícil a gente não se culpar quando a gente se percebe como errado, mas que tudo bem errar, né? Estamos todos aprendendo e reconheça o seu erro e vá atrás de melhorar isso, né? Se você agiu de uma maneira que você viu que não foi legal, procure não repetir, né? Procure ajuda, como você disse, reveja esses conceitos, reveja a maneira como, né, tudo isso aconteceu e bola para frente. Não adianta ficar com essa culpa com você, não. Põe para fora, vai procurar ajuda, né? E muda o que está ruim e mantém o que está bom. Na verdade, os pais precisam estar bem para educar os seus filhos, né? Sim. Eu tenho um outro amigo muito querido que fala que a raiz tem que estar fortalecida para poder segurar o tronco e os galhos, né? Então, os pais são as raízes, né, dessa família. Eles precisam estar bem para poder educar bem, para poder oferecer o melhor para os seus filhos, poder fazer as melhores escolhas. E é o que você falou. Não tenha culpa, né? Isso eu acho que na verdade serve para qualquer pessoa, né? Inclusive, eu estava conversando hoje isso. A gente precisa entender que a gente é ser humano. E como ser humano, a gente é passível de errar. E que tá tudo bem errar. E o que é bonito é a gente assumir o nosso erro, assumir pra gente mesmo em primeiro lugar. Se puder fazer pro outro, isso é nobre, né? Olha, eu errei, me desculpe. Uhum. E a partir daí, tentar melhorar, tentar consertar. E assim a gente vai crescendo, né? Eu quero E é um agradecer. exercício mesmo, né, Beth? Desculpa te cortar, mas é um exercício mesmo, como a gente falou já, né? Do mesmo jeito que uma criança, para andar, ela não vai nascer e já sair andando, né? Existem vários processos e a gente repete isso várias vezes, até a criança dar um passinho a mais, né? Evoluir, sentar, virar, engatinhar. Então, é um processo, né? E não só a criança, mas os pais precisam passar por isso também, porque é uma mudança, né? É uma mudança de pensamento, de comportamento, e que a gente precisa exercitar mesmo, né? Sim, na verdade é o que você falou, é treino, né? Aí nos provar isso, né? Quanto mais se treina, melhor é, mais você ganha. Então, tudo na vida são treinos, né? A gente vai exercitando e vai ficando cada vez mais leve. É igual quando a gente está na academia, né? A gente começa, a gente se mata, a gente sente dor, a gente sofre, mas depois vai ficando leve, vai ficando natural, porque a gente vai acostumando. Isso serve para tudo na vida, né? Então, eu quero agradecer aí a participação da Dani de novo, desejar a todos aí uma ótima entrada em 2022, que ele seja 1000 vezes melhor do que foram esses últimos 2 anos aí com toda essa pandemia e tudo o que aconteceu proveniente disso. E, de novo, né, a gente teve um probleminha técnico, então daqui a pouco eu coloco lá no YouTube a gravação aqui do Insta. Para quem vai assistir depois aí também, o nosso muito obrigado aí por estarem com a gente. E é isso, Dani, muito obrigada por aceitar aí mais um convite, viu? Imagina, Beth, eu que agradeço sempre pela disponibilidade, oportunidade de divulgar um pouquinho mais do meu trabalho também, quanto isso é importante, né? E essa troca nossa como profissionais, eu acho muito importante, não só pela informação para os pais, mas para todo mundo que tem esse interesse, né? Os próprios alunos, e saber aonde buscar essa ajuda quando sentir essa necessidade. Sim, é importante saber que existem profissionais que podem ajudar e que podem fazer ali, tornar um pouco mais leve toda essa tarefa árdua aí dos pais, né? Então, agradeço aí vocês todos que estão participando,
E quem quiser precisar de algum apoio, nos procure, né? A gente tá marcada a Dani na publicação, eu também, é só chamar no inbox. E Dani, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Beth. Beijão, um bom ano para vocês. Para nós.